Olá, olá, bom dia amigos, amigas, irmãos em Cristo Jesus. Eu quero deixar uma palavra de Deus nessa manhã para os nossos corações, que está aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, e o versículo em diante, o primeiro versículo em diante. Vai falar sobre o amor. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o amor, né? Que diz assim, ó: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse o amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse o da fé, de nada tal que transportasse os montes, não tivesse o amor, nada seria. Então, Deus está aqui, né, ensinando o amor que nós temos que ter para as pessoas. Porque Deus foi a pessoa que deixou esse exemplo para nós, né, de amor, porque ele enviou o filho dele, né, o único filho que ele tinha, enviou lá na cruz para salvar a mim e a você, né? Então ele fala aqui, né, sobre o amor, que ainda que nós fizéssemos tudo isso que está dizendo aqui, né, mas não tivesse o amor, de nada disso adiantaria, né? E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse o amor, de nada disso me aproveitaria, nada disso me aproveitaria. Então aqui está dizendo que ainda que você distribua toda a sua fortuna, muitas das vezes, né, a gente fala você, mas muitas das vezes eu também, essa palavra é para mim também, que eu tenho muito que aprender ainda. Se nós ajudasse, desse, porque tem pessoas que falam assim: ah, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou isso, eu dou aquilo outro. Mas se ele não tiver o amor no coração, se ele tiver, às vezes, dando somente por dar, dando, às vezes, somente pelo interesse, né? Então, de nada disso vai adiantar. Aí ele disse aqui no 4, o amor é sofredor e benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se empobrece. O amor de Deus, ele é sofredor, né? E benigno, é o amor muito grande e não é invejoso. Aquele que diz que tem amor no coração e tudo, e ele inveja das pessoas, inveja de alguma coisa que muitas das vezes eu tenho, ele não tem. Muitas das vezes você tem e ele não tem amor no coração, né? Ele não tem amor. E o amor não empobrece, né? Aí disse aqui também, aqui no 6, diz assim, ó. Não, no 6 não, no 5. Não se porta com indecência, não busca o seu interesse e não irrita. Não suspeita mal. Aquele que tem o amor no coração, o amor de Deus, ele não suspeita mal do seu amigo, do seu irmão, né? No 6 diz assim, ó, não folga com a injustiça, mas com a verdade. Então nós temos que falar a verdade, né, para a pessoa. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Tudo suporta, né? Tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha.
Mas havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Mas quando no 9 diz assim, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilada. Então eu falo hoje do amor de Deus no nosso coração. Nós temos que ter o amor no nosso coração, porque se nós pode fazer tudo, né? Tudo de bom para a pessoa. Muitas das vezes você, né, dá alguma coisa para a pessoa, mas se você não tiver o amor, de nada disso vai adiantar. E aqui nas primeiras cartas de João, no capítulo capítulo 1, versículo 4, diz assim, ó, escuta só. Capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então, se ele diz que ele ama a Deus e não ama o irmão que está vendo, ele é mentiroso. Porque se ele não está vendo Deus e ele diz que ama a Deus e está vendo o irmão todo dia, toda hora na sua frente e não ama aquele irmão, aborrece aquele irmão, então ele é mentiroso, ele não ama nada. Ele não ama Deus e ele não ama o irmão. Então nós temos que ter o amor verdadeiro no nosso coração. E que é muito difícil nos dias de hoje, as pessoas, acabou o amor, não tem mais amor. As pessoas muitas vezes falam de amor, mas ele não tem o amor, né? Então nós temos que falar o amor de Deus, nós temos que falar que tem amor e nós temos que ter o amor verdadeiro mesmo, né? Igual Deus teve de dar o seu Filho único para morrer por nós, né? Jesus deu a vida dele lá por nós. E será o que nós estamos fazendo para Jesus? Se ele deu o amor dele por nós para salvar a nossa vida, o que nós está dando para ele nesse dia de hoje? Né? Fica uma pergunta no ar. Será que você está fazendo algo para merecer esse amor de Deus? Né? Então essa pergunta fica no ar. Que Deus possa nos abençoar cada dia e nos ajudar, que nós possamos ter o amor próximo, o amor para as pessoas próximas. Amém? Que esta é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã. Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe, te dê um dia de paz, de alegria, de descanso na sua alma. E que nós viemos ter o amor no nosso coração. Amém? Fique com Deus, fica com essa palavra, medita nesse texto, em nome de Jesus. Amém. Olá, bom dia amigos, amigas, irmãos em Cristo Jesus. Eu quero deixar uma palavra de Deus nessa manhã para os nossos corações, que está aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, e o versículo em diante, o primeiro versículo em diante. Vai falar sobre o amor. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o amor, né? Que diz assim, ó: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse o amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse o da fé, de nada tal que transportasse os montes, não tivesse o amor, nada seria. Então, Deus está aqui, né, ensinando o amor que nós temos que ter para as pessoas. Porque Deus foi
a pessoa que deixou esse exemplo para nós, né, de amor, porque ele enviou o filho dele, né, o único filho que ele tinha, enviou lá na cruz para salvar a mim e a você, né? Então ele fala aqui, né, sobre o amor, que ainda que nós fizéssemos tudo isso que está dizendo aqui, né, mas não tivesse o amor, de nada disso adiantaria, né? E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse o amor, de nada disso me aproveitaria, nada disso me aproveitaria. Então aqui está dizendo que ainda que você distribua toda a sua fortuna, muitas das vezes, né, a gente fala você, mas muitas das vezes eu também, essa palavra é para mim também, que eu tenho muito que aprender ainda. Se nós ajudasse, desse, porque tem pessoas que falam assim, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou isso, eu dou aquilo outro, mas se ele não tiver o amor no coração, se ele tiver às vezes dando somente por dar, dando às vezes somente pelo interesse, né? Então de nada disso vai adiantar. Aí ele disse aqui no 4, o amor é sofredor e benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se empobrece. O amor de Deus, ele é sofredor, né? E benigno, é o amor muito grande e não é invejoso. Aquele que diz que tem amor no coração e tudo, e ele inveja das pessoas, inveja de alguma coisa que muitas das vezes eu tenho, ele não tem. Muitas das vezes você tem, ele não tem amor no coração, né? Ele não tem amor. E o amor não empobrece, né? Aí disse aqui também, aqui no 6, diz assim, no 6 não, no 5. Não se porta com indecência, não busca o seu interesse e não irrita, não suspeita mal. Aquele que tem o amor no coração, o amor de Deus, ele não suspeita mal do seu amigo, do seu irmão, né? No 6 diz assim, não folga com a injustiça, mas com a verdade. Então nós temos que falar a verdade, né, para a pessoa. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? Tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecia serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Mas quando no 9 diz assim, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilada. Então eu falo hoje do amor de Deus no nosso coração. Nós temos que ter o amor no nosso coração, porque se nós pode fazer tudo, né? Tudo de bom para a pessoa. Muitas das vezes você, né, dá alguma coisa para a pessoa, mas se você não tiver o amor, de nada disso vai adiantar. E aqui nas primeiras cartas de João, no capítulo 1, versículo 4, diz assim, escuta só. Capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu,
como pode amar a Deus a quem não viu? Então, se ele diz que ele ama Deus e não ama o irmão que está vendo, ele é mentiroso. Porque se ele não está vendo Deus e ele diz que ama Deus e está vendo o irmão todo dia, toda hora na sua frente e não ama aquele irmão, aborrece aquele irmão, então ele é mentiroso, ele não ama nada. Ele não ama Deus e ele não ama o irmão. Então nós temos que ter o amor verdadeiro no nosso coração. E que é muito difícil nos dias de hoje, as pessoas, acabou o amor, não tem mais amor. As pessoas muitas vezes falam de amor, mas ele não tem o amor, né? Então nós temos que falar o amor de Deus, nós temos que falar que tem amor e nós temos que ter o amor verdadeiro mesmo, né? Igual Deus teve de dar o seu Filho único para morrer por nós, né? Jesus deu a vida dele lá por nós. E será o que nós estamos fazendo para Jesus? Se ele deu o amor dele por nós para salvar a nossa vida, o que nós está dando para ele nesse dia de hoje? Né? Fica uma palavra, fica uma pergunta no ar. Será que você está fazendo algo para merecer esse amor de Deus? Né? Então essa pergunta fica no ar. Que Deus possa nos abençoar cada dia e nos ajudar, que nós possamos ter o amor próximo, o amor para as pessoas próximas. Amém? Que esta é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã. Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe, te dê um dia de paz, de alegria, de descanso na sua alma. E que nós viemos ter o amor no nosso coração. Amém? Fique com Deus, fique com essa palavra, medita nesse texto, em nome de Jesus. Amém.